gostaria de, nessa noite, começar o texto lendo um pequeno relato de uma jornalista chamada Teta Barbosa. Ela é uma publicitária que mora em Recife, uma jornalista publicitária. E esse texto vai refletir, vai trazer aqui uma ideia do que eu quero falar hoje e do porquê eu quero falar hoje aqui com vocês. Preste atenção. O texto chama-se O Caminho de Volta. Eu não sei se alguém conhece, mas vamos lá. Já estou voltando. Só tenho 37 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado eu ainda estava indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 40 eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder. Eu imaginei que quando chegasse lá, ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela, avistei a placa de retorno, e nela dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas é no meio do mato mesmo. É longe que só a gota serena, longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra e da babá quase mãe. Agora tenho menos dinheiro e mais filho, menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre, me visitavam 4 vezes em 4 anos, agora vêm para cá todo final de semana. E meu filho anda de bicicleta. Eu rego as plantas e o meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo planta. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Fico torcendo que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer, abre um livro e, pasmem, ele lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o meu filho já está melhor, porque o livro já está melhor do que o Facebook, do que o Instagram, do que o Snapchat. Aqui se chama aldeia, e tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. Nas festas nós assamos milhos na fogueira. Aos domingos converso com os vizinhos e nas segundas-feiras vou trabalhar contando as horas para voltar. Aí me lembro da placa de retorno. E acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim: Retorno, última chance para salvar a sua vida. Você provavelmente ainda está indo, não é culpa sua, é culpa do comercial que diz compre 1 e leve 2. Nós, da banda de cá, esperamos sua visita, porque sim, mais dia ou menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Esse texto, ele nos remete a pensar em como a nossa sociedade tem buscado as coisas terrenas, tem uma ânsia e um desejo ardente pelas coisas terrenas. E esquecem de princípios para a vida, de princípios que Deus estabeleceu para a vida. E pensando nesse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta e aí ler o texto bíblico no qual eu baseio a minha mensagem nessa noite, mas de dizer, aonde nós devemos mergulhar mais fundo? E aí eu gostaria de que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, e aí nós vamos orar. E não esqueça que a nossa proposta é responder a essa pergunta: onde devemos mergulhar mais fundo? Mateus 6, do 25 ao 34. Nos diz assim a palavra: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestimos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque de forma graciosa o Senhor nos chama para compartilhar dela nessa noite. E nós queremos expor o nosso coração, Senhor. E dar a Ti um lugar, Pai, para que a Tua palavra caia em nosso coração e encontre ali terra fértil, terra boa, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos ajude a compreender e a conduzir essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diante desse texto, queridos, tanto o que eu li no início, como esse texto que nós lemos agora, ambos refletem a maneira como o homem tem vivido. Hoje pela manhã, na lição bíblica, na lição da escola bíblica dos jovens, falava justamente sobre esse tema, sobre o materialismo, sobre as pessoas que anseiam pelas coisas terrenas, pelas coisas que são visíveis, por aquilo que elas podem agarrar. E para isso, desesperadamente, elas buscam fazer isso sem pensar na vida, sem pensar nos princípios da palavra de Deus. Esse texto ele é muito frequente nas nossas leituras, nos nossos devocionais, porém, às vezes ele passa despercebido. Porque Jesus começa no verso 25 a dizer, por isso vos digo. E nós precisamos parar e analisar quando há uma conjunção adversativa, ou seja, uma chamada de atenção, quando há ali uma palavra por isso, no entanto, portanto, porém, nós devemos parar e prestar atenção. Porque o que vai ser dito a partir daquilo é muito importante. O que é dito a partir daquilo é muito importante. E aí nós precisamos entender por que Jesus introduz o seu ensinamento com esse por isso. Nós podemos perceber que, anteriormente a esse texto, Jesus começa a falar sobre questões do reino de Deus, questões sobre a vida prática, questões sobre o acúmulo de tesouros. E aí as perguntas são, qual é o tesouro mais durável? Aquele que nós acumulamos aqui ou aquele que é eterno? Queremos ser livres, né? E os nossos objetivos em nossas atividades. Nós temos uma busca por alguém que nos governe, e aí ele vai falar também sobre que Senhor nós temos servido. Você pode perceber isso nos textos anteriores aqui. E aí, para que a gente compreenda esse texto que eu acabei de expor, nós precisamos tomar uma decisão sobre todas as perguntas que Jesus lança antes. Que tipo de tesouro nós temos buscado? A que Senhor nós queremos servir? Para então poder compreender esse por isso que Jesus aqui diz. E aí nós precisamos analisar a durabilidade das coisas que nós queremos buscar. Ou nós depositamos o nosso coração em coisas terrenas, ou nós depositamos o nosso coração em coisas eternas. Nós precisamos pensar sobre isso, se a nossa busca é por coisas que se corrompem, que podem ser roubadas, ou por coisas incorruptíveis. Os versículos que antecedem isso que eu li, eles falam sobre essas questões, nos chamando a tomar uma decisão para aí compreender a necessidade de buscar primeiro o seu reino. Nós precisamos fazer essa escolha. E aí, fazendo essa escolha, e eu espero que ela
seja por coisas incorruptíveis, eternas, duradouras para a eternidade, nós vamos começar a entender o que Jesus diz quando ele fala: não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Quando nós decidimos por coisas que não se corrompem, que não se perdem, que não podem ser roubadas, que têm uma relevância para a eternidade, que redundam para a eternidade, não há por que nós estarmos ansiosos. Então, queridos, nós precisamos ter uma decisão diante disso para então podermos compreender esse texto. Nós precisamos concentrar a nossa energia, a nossa mente, a nossa força, o nosso entendimento naquilo que é eterno, para que não venhamos a ser esses que buscam as coisas terrenas, mas que de fato compreendem que é necessário, que o lugar de mergulhar é o reino de Deus. Esse texto ele vai trabalhar uma questão muito importante sobre a nossa ambição, e vai expor o nosso coração a descobrirmos o que de fato nós ansiamos, aonde nós queremos mergulhar. Justamente conforme o texto que eu li no início, daquela jornalista, que antes corria desesperada para o sucesso, para uma vida bem-sucedida, para um lugar que todo mundo disse que ela iria chegar se ela seguisse tal caminho, e que no fim ela não sabia se isso de fato aconteceria. Estava perdendo o filho, estava perdendo os valores. A verdade é que todos nós buscamos alguma coisa. Seja criança, seja adulto, nós temos ambições, e ambição não é algo ruim. Nós só precisamos compreender onde nós devemos depositar a nossa ambição, o que de fato deve arder no nosso coração, na nossa busca. Buscar alguma coisa está ligado à existência, está ligado ao ser do homem. Todos nós buscamos, perguntamos diariamente o que somos, para onde vamos, o que nós vamos buscar, qual é o sentido da nossa vida. Há uma busca intrínseca no nosso ser. E é sobre isso que o texto vai falando. Essa ambição, ela refere-se a coisas da vida, a alvos, a objetivos. Aqueles que são mais planejados, eles não que querem dominar e ter poder sobre o futuro, mas eles escrevem coisas. Olha, eu quero casar, ter filhos, estudar, não é assim? Então é sobre isso que o texto fala também. Agora, Jesus vem trabalhando as questões do reino desde o início desse Sermão do Monte. Desde o primeiro verso do capítulo 5, e vem nos ensinando sobre quais as alternativas de vida que nós devemos andar, qual o caminho que nós devemos trilhar. E diante desse texto eu vejo duas possibilidades: ou nós mergulhamos em uma ambição que fala da nossa própria segurança e da nossa estabilidade, ou nós mergulhamos no reino de Deus, a fim de glorificar o seu nome e agradar o seu nome. Então, diante disso, no primeiro ponto desse sermão, eu gostaria de expor o que o próprio texto diz sobre a ansiedade e sobre mergulhar nas coisas materiais. Jesus, ele trabalha com uma proibição, que nós vamos encontrar 3 vezes no verso 25, 31 e 34, dizendo: não andeis ansiosos, não inquieteis, não estáis inquietos, não se aflijam pelo que beber, pelo que comer ou pelo que vestir. É interessante porque essas questões, e aí nós lemos sobre isso naquele texto introdutório, são as questões da vida diária dos homens. Eu trabalho para que eu possa comer, para que eu possa vestir, para que eu possa morar, para que eu possa suprir as minhas necessidades. Basta olhar para as propagandas de TV, basta olhar para os comerciais, para os outdoors. Eles dizem: me coma, me beba, me compre. O mundo vai nos fazendo entrar nesse mercado de consumo
e querendo nos fazer querendo nos preparar um lugar muito agradável para que a gente mergulhe nisso. A cultura mundana, ela se preocupa muito com o bem-estar do corpo, para que você se vista, para que você se aqueça, para que você compre a melhor roupa, para que a sua beleza seja potencializada. É isso que o mundo a todo tempo vai nos sinalizando. Jesus, ele não está desmerecendo o cuidado com o corpo, mas ele está falando do excesso disso. Nós não podemos ficar demasiadamente preocupados com isso. Há outras preocupações primárias da vida do crente. E Jesus começa a sinalizar isso. Pensar em coisas como comer, vestir e beber é reduzir a vida humana a um mercado de consumo. E é isso que o mundo quer fazer. Essa é a proposta do mundo aos crentes. Coma, beba, vistas, seja feliz. A vida não é feita apenas para sobrevivência, mas o fim nosso é glorificar a Deus. Então, queridos, nós não podemos reduzir a ideia da vida humana à roupa íntima que nos torna atraente para o nosso cônjuge. Nós não podemos apenas usar o desodorante para ficar cheiroso, pensar nisso. As bebidas alcoólicas para animar, porque é isso. Hoje estão dizendo que os crentes podem beber porque a Bíblia não fala sobre isso. Você sabia? Sorrateiramente vão trazendo a nós uma ideia de que está tudo ok, basta não exagerar. Essa é a cultura que tem tentado adentrar a nossa igreja, nos fazendo mergulhar num caminho que nos desvia da busca prioritária e primária do homem, que é o reino de Deus. E é sobre essas coisas que Jesus está falando, e ele começa a contrastar, dizendo: aqueles que não têm um Deus, ou seja, aqueles que não me adoram, aqueles que não conhecem o meu Pai, eles se preocupam com isso. O Senhor está esperando de nós uma atitude diferente, de alguém que não se preocupa com coisas que duram pouco, com coisas desnecessárias. Desnecessárias no sentido de que a gente esteja ansioso por elas. Coisas que Ele diz no texto que Ele vai nos suprir. Quem vive assim, preocupado e ansioso, é a cultura do mundo. Essa palavra, não andeis ansioso, ela também é encontrada quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, e Marta está ansiosa, andando para lá e para cá, querendo servir. Também é encontrado naquela passagem, a mesma palavra no grego é utilizada naquela passagem que o semeador está semeando, e aí a semente ela não é germinada por causa dos cuidados do mundo. É o mesmo significado. Paulo também aos Filipenses 4:6 usa essa palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí Jesus diz aos discípulos e aos seus ouvintes: vocês são homens de pequena fé. Vocês não compreenderam que eu vos chamo para mergulhar numa fonte inesgotável de vida e vida para a eternidade. A decisão de andar com Jesus é se desgarrar das coisas terrenas, das coisas que nos prendem aqui, e essas coisas que nos prendem aqui nos fazem sorrateiramente negar a Deus. E Ele nos chama para algo sobremaneira excelente. Ele começa a utilizar, para nos ensinar de forma muito didática, as flores. Ele começa a trabalhar com coisas da experiência humana. Quem aqui nunca parou para contemplar os pássaros? Quem aqui nunca parou para contemplar as plantas? E ele ofende a nossa mente e o nosso conhecimento quando ele usa uma simples planta ou um simples pássaro para dizer que nós somos incrédulos, para dizer que nós temos despendido o nosso coração a buscar as coisas desse mundo.
Jesus usa coisas corriqueiras da vida para revelar o nosso coração e dizer que o nosso coração tem andado ansioso. Queridos, ele usa coisas da experiência subhumana, ou seja, inferiores à vida humana, árvores e flores. É, digamos que inaceitável aquele que crê no Deus Criador de todas as coisas andar ansioso, porque Ele cria e sustenta a sua criação. É Ele quem sustenta o corpo diariamente, é Ele quem cuida de nós. Nós não podemos fazer nada mais pela nossa vida, acrescentar um dia sequer. Nós não temos controle tampouco sobre o fio de cabelo da nossa cabeça, se ele vai ficar branco ou se ele vai ficar preto. E ele adverte de forma significativa para que os seus discípulos, aqueles que decidem e que compreenderam os textos anteriores, e decidem de forma duradoura e buscar de forma o seu reino sobre todas as coisas, que andem ansiosos. E aí ele faz a pergunta no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar na sua vida um côvado, ou um dia a mais, ou um momento a mais? Nós não podemos, é impossível ao homem. Essa preocupação exacerbada com a vida, ao invés de alongar a vida, ela reduz. Afinal, essa preocupação chamada estresse, e depois vai acarretando em tantas outras coisas, tem tirado a vida de muita gente. E aí Jesus começa a usar as coisas da vida, a ave, as flores, para mostrar de forma amorosa, carinhosa, na sua exortação, de que Ele é um Deus que cuida de nós. Ele nos eleva numa cadeia de importância e nos diz, vocês veem essa criação toda, a beleza que se revela nessa criação, vocês são mais importantes do que isso. Então deixem de ser ansiosos, deixem de olhar para as coisas do mundo, deixem de buscar as coisas do mundo. Vocês sim podem buscar, mas busquem como ferramentas para o meu reino, busquem como ferramentas que me glorificam. E não como o Senhor da vida de vocês, e não como o tesouro que vocês têm depositado a sua confiança. Olhem, considerem as aves, as flores, e aprendam com elas. Sabe quando você fala com aquelas pessoas e elas têm dificuldade de compreender, aí você diz, irmão, vou desenhar para você, pode ser Jesus está fazendo isso aqui. Meus queridos, eu amo tanto vocês que eu vou ensinar. Está vendo essa florzinha aqui? Porque era difícil, os discípulos tinham o coração endurecido, eles estavam ligados no Cristo que veio, a espera deles era de um Jesus político que vinha para libertá-los do Império de Roma, mas Jesus vem como aquele que quer levá-los para um reino, onde a paz dele é estabelecida, e eles não conseguem compreender isso. Olha o que Martinho Lutero fala sobre esse texto, ele diz, ele está fazendo das aves nossos professores e mestres. E uma grande e permanente vergonha para nós o fato de no Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para os mais sábios ouvintes e um excelente pregador. É como se ele estivesse dizendo, eu prefiro estar na cozinha do Senhor, ele faz o céu e a terra, e ele mesmo é o cozinheiro e o anfitrião. Todos os dias ele alimenta e nutre inúmeros passarinhos em sua mão. Jesus está dizendo, não sejam ansiosos. Parem de se preocupar com as coisas materiais. Não monopolize a sua atenção às coisas terrenas. Deus te chama para um caminho sobremaneira excelente, como dizem em Hebreus.
um novo e vivo caminho. Deixe isso para os pagãos, deixe isso para as pessoas que não acreditam em Deus, porque não estar ansioso é um testemunho da sua confiança no Deus que fez os céus e a terra. E Jesus espera que a nossa postura seja uma postura diferente dos pagãos, diferente dos mestres da lei, por exemplo, que esperavam, de todos os judeus da época que esperavam Jesus para vencer uma batalha política, para um propósito terreno apenas. Mas Ele nos chama para mergulhar mais fundo no seu reino. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês diante desse texto. Mergulhar mais fundo nas coisas do reino, no seu reino e na sua justiça. Agora ele contrapõe a ideia dos gentios de buscar coisas terrenas e ele começa agora a chamar aqueles que de fato tomaram uma decisão pelas coisas que não se corrompem, pelas coisas que são eternas, por valores eternos. Então ele chama para uma conversa e ele diz: tudo bem, os pagãos têm essa ambição, mas eu não espero que vocês as tenham, porque o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Deixar essas coisas básicas da vida aos cuidados de Deus é confiar nele, é perceber que o reino dele é mais importante do que isso. Esse é um caminho excelente para que nós possamos mergulhar. É algo mais elevado, é um bem maior, é um bem supremo, que Deus espera que os seus filhos mergulhem e nadem de braçada no seu reino. Ele espera que ao mergulhar no seu reino, nós mergulhemos nos valores espirituais. Não no seu próprio bem, não para o nosso próprio bem, mas em Deus, no seu reino, na sua justiça, não em alimento e roupa, mas no reino e na sua justiça. É interessante que quando nós vamos tendo essa compreensão, nós vamos começando a compreender os ensinos de Jesus, por exemplo, sobre o Pai Nosso. Às vezes nós oramos o Pai Nosso sem compreender o que o texto está dizendo. Mas aí quando nós começamos a entender que Cristo nos chama para priorizar o seu reino, para buscar coisas celestiais e eternas, nós começamos a compreender a oração do Pai Nosso. E aí nós compreendemos por que nessa oração Jesus ensinou nós a orarmos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É como se nós colocássemos diante do Senhor a confiança sobre as coisas básicas da vida. Nós começamos a compreender que o seu reino é mais importante, que o Pai Nosso nos ajuda a perceber que ambição há no nosso coração, se uma ambição por coisas terrenas ou se uma ambição pela sua vontade e o seu reino. E aí Jesus então nos diz: busque primeiro o reino. Busque primeiro o reino e a sua justiça. E aí nós vamos perceber que esse é um caminho muito excelente para nós. É um rio muito excelente para nós mergulharmos. Buscar primeiro o reino de Deus não se refere apenas à soberania de Deus na história, mas a um Deus que chama pessoas para se submeterem ao seu governo e à sua vontade. O reino de Deus não é para pessoas apegadas às coisas terrenas. Lucas 14, 25, Jesus começa a falar sobre o preço de caminhar com Ele, e Ele diz 3 nãos muito importantes que nós devemos nos atentar. Aquele que ama sua esposa, filho, parente, vizinho, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Aquele que não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. E aquele que não se desgarrar de todas as coisas terrenas, perecíveis, corruptíveis, não pode ser meu discípulo. Então, compreender o reino de Deus, essa ideia de reino de Deus é submeter os nossos desejos, vontades e a nossa vida ao governo de Cristo. A ideia de reino de Deus, na época gerou muito conflito, porque havia um rei, havia um senhor na época que era César. Quando a ideia do reino de Deus é trazida, ela logo submete a quem é o rei desse reino? É Jesus. E ele nos chama a buscar primeiro esse reino, esse rei e tudo o que diz respeito a essa ideia de reino que ele estabelece. E o reino de Deus é Cristo governando o seu povo. E o seu povo caminhando em sujeição a tudo o que esse rei diz e estabelece. Nós precisamos buscar esse reino como a corça que anseia pelas águas. Nós precisamos buscar esse reino de uma maneira progressiva, como Ezequiel, no texto de 47, verso 1 a 12, vai caminhando e as águas vão o submergindo, até um ponto onde ele não consegue mais controlar. E nós precisamos assumir, diante dessa decisão, as responsabilidades de caminhar debaixo dessa autoridade de Jesus. Ele nos chama para testemunhar. E esse testemunho se dá em não ser ansioso pelas coisas do mundo. Testemunhar de forma a ter uma motivação missionária, de compartilhar desse reino ao qual nós ardentemente buscamos. E nós não vamos evangelizar só porque isso faz parte de um ato de obediência. Mas porque nós compreendemos que a única coisa que nós podemos fazer, a nossa ambição precisa ser mergulhar mais fundo no reino e na vontade daquele que reina sobre a nossa vida. O texto, no verso 24, nós não lemos, mas fala sobre os dois senhores. Quem tem sido o senhor da sua vida? As suas práticas, o que você compra, o que você busca, a forma como você lida com o seu dinheiro vai dizer quem é o seu senhor. Aquilo que você investe tempo, dinheiro, suor, energia, entendimento, vai revelar quem é o seu Senhor. E Cristo espera que os seus discípulos desejem mergulhar mais fundo no seu reino. Nós precisamos criar a nossa agenda a partir das demandas do reino e não das nossas demandas. Há uma coisa que Deus espera daqueles que querem caminhar com Ele, que é morrer para si mesmo. Mergulhar mais fundo no reino de Deus, na sua justiça, é morrer para si mesmo. Quando nós morremos para nós mesmos, e Ele nos dá vida, nós agora vivemos com um tempo emprestado, que não é nosso, mas que é dele, para o serviço dele, para a honra dele, para a glória dele. Nessa noite, há uma pergunta que o próprio Deus espera que nós respondamos a Ele. Aonde nós vamos mergulhar mais fundo? Onde nós temos depositado a nossa ansiedade? O que a nossa busca, as nossas ambições revelam
Um mergulho nas coisas terrenas, materiais, no Deus desse século, ou um mergulho ardente nas coisas do reino de Deus? Essa pergunta vai continuar ecoando nessa noite, e você pode responder a Deus. Buscar também, além do seu reino, ele diz para buscar a sua justiça. Parecem as mesmas coisas, mas são coisas diferentes. E qual é a diferença? O reino de Deus está ligado ao lugar aonde Deus reina. Ele reina na sua vida, no seu coração, aonde os seus filhos estão. Em todo lugar que Ele é reconhecido como Senhor, Ele reina. O seu reino é sinônimo de salvação, de graça. Aqueles que nasceram de novo e aqueles que agora têm uma decisão de buscar primeiro o seu reino. Mas a justiça é diferente, é um conceito mais amplo. Inclui a justiça individual e coletiva. Nós fomos justificados individualmente e aqui, enquanto reunião, enquanto povo de Deus, há uma justificação coletiva. A justiça de Deus nos alcançou e nos tornou aptos diante de Deus. Então esse termo é mais amplo, porque Deus é um Deus de justiça, Deus é o Deus que ama a justiça. Os profetas profetizaram a partir da justiça de Deus, denunciando aqueles que eram injustos e enaltecendo aqueles que praticavam a justiça. Nós vemos isso em Amós, nós vemos isso em vários profetas, advertindo tanto Israel como vários outros povos, como a gente vê no início do livro de Amós. Há uma diferença entre reino e justiça. Justiça é o que Deus espera que nós tenhamos, que nós apliquemos, que nós caminhemos nessa justiça, que revela a bondade, a graça e a misericórdia de Deus aos homens. O Pacto de Lausanne, que foi um congresso para discutir sobre a questão da evangelização no mundo, em 1994, na Suíça, ele vai afirmar o seguinte, num parágrafo falando sobre a responsabilidade cristã, e a ideia de justiça está ligada à responsabilidade cristã com as demandas da sociedade. Vai dizer o seguinte: afirmamos que Deus é o Criador e juiz de todos os homens, portanto partilhamos sua preocupação com a justiça e a reconciliação de toda a sociedade. Porque a ideia, e a Bíblia nos afirma que não há justo nenhum, ninguém é justo que possa chegar diante de Deus e exigir o seu direito de salvação. Não há ninguém. Por isso que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. Por isso que no Sermão do Monte ele diz que nós devemos ter sede e fome de justiça. Por isso que ele diz que quando nós anunciamos a justiça de Deus, nós somos perseguidos por causa dela. E esse deve ser o nosso anseio. Não há outro mergulho possível aos filhos de Deus. Já entendemos que Deus não quer e não quer nos encontrar ansiosos pelas coisas terrenas, entendendo que elas são instrumentos para nos ajudar a buscar o reino de Deus, para servir no reino de Deus, para glorificar a Deus, mas Ele espera que ardentemente a gente mergulhe na sua presença. E o propósito de Deus para a nossa vida, da justiça, é que Ele venha redimir individualmente a cada um de nós, mas que Ele venha redimir e revelar a sua justiça na nossa vida diária, na nossa vida prática, na nossa família, no comércio, nas nossas transações, nas relações nacionais e internacionais, em tudo que diz respeito à vida do homem. Deus quer que a gente revele justiça, que a gente revele que Ele é um Deus que ama a justiça, como Isaías fala. É isso que Deus espera de nós. E Ele nos pergunta onde nós vamos mergulhar mais fundo nessa noite. Nós devemos
não só buscar o seu reino, mas buscar também a sua justiça. Porque Deus prefere a justiça do que a injustiça, porque às vezes nós nos achamos tão superiores como filhos de Deus, e que nessa postura de filhos de Deus, soberanos que somos, cheios de poder que somos, nós oprimimos, nós suprimimos as outras pessoas que não são da nossa fé, porque nós nos achamos superiores a elas. Mas Deus é o Deus que é contra a injustiça, e Ele condenou e julgou o seu próprio povo por causa da injustiça deles. O livro de Amós é o livro onde mais revela a injustiça do próprio povo de Deus. E Deus espera que nós hajamos diferente. Buscar primeiro o reino abrange as nossas responsabilidades sociais e evangelísticas, como Mateus 5 diz, ser sal e ser luz. Isso não está ligado a iluminar aqui o louvor quando a gente canta. Não é isso que o texto está dizendo. Porque na igreja não é necessário que a gente ilumine. É necessário que nós iluminemos as trevas lá fora. É necessário que, por viver a justiça de Deus, a moral de Deus, nós nos envolvemos com a sociedade para impedir a putrefação, para impedir o apodrecimento das pessoas, da cultura, do que Deus tem feito na história. Então, pensar a justiça de Deus e buscá-la é isso. Nós precisamos ter uma vida que anuncia o reino de Deus e a sua justiça. A vinda de Jesus Cristo até a terra não foi somente para nos resgatar, nos colocar sentadinho no culto domingo e dizer, fica aí bonitinho do papai. Não! Mas Ele nos chama para que a nossa vida reflita o seu reino e a sua justiça, ao dizer às pessoas que há um Deus que quer governar e que governa a criação, os seus servos, e que nós andamos em sujeição à sua vontade, e nós revelamos na nossa vida a justiça de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. E caminhando para o final, nós não podemos nos contentar em adquirir um pouquinho só do que Deus tem para dar. Nós precisamos mergulhar no seu reino de forma profunda, a fim de desejar, anunciar a essa humanidade caída que Cristo é o nosso Rei. Tudo o que nós fazemos deve anunciar que há um Senhor soberano que reina sobre a nossa vida, e Ele é Jesus Cristo. O Senhor espera nessa noite que nós, como sua igreja, que deve revelar a sua presença na terra, diga aos homens que a busca deles deve ser convertida a um Senhor que dá vida e vida eterna, e o seu nome é Jesus Cristo. Não há problema em termos ambição, mas que a nossa ambição seja mergulhar cada vez mais fundo. Desde pequeno nós desejamos, nós ansiamos, queremos ser médicos, advogados, e não há nenhum problema nisso. Mas nós precisamos medir as nossas escolhas, não a partir do que nós queremos, mas a partir do Rei que reina, mas a partir do Cristo que reina sobre as nossas vidas. Eu preciso ser, e não há problema em eu desejar ser um advogado, mas o meu intuito não é ser advogado para ganhar dinheiro, mas é ser um advogado que vai nas suas atitudes exaltar o Rei que reina, Jesus Cristo, e vai nas suas atitudes exaltar a justiça do reino de Deus na terra. O recurso financeiro é consequência desse propósito na nossa vida, porque o próprio Deus diz que todas aquelas coisas que são ansiedade, Ele dá conta disso, Ele acrescenta, Ele te ajuda. E ao te ajudar, Ele dá a oportunidade para você o glorificar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aos adultos que têm também sonhos de ser rico, de ter propriedades,
Não há problema nisso, desde que isso sirva de instrumento para que o reino de Deus seja anunciado. Então, aonde nós vamos mergulhar nessa noite? Aonde nós temos mergulhado? Em que águas? Sob a sujeição de que rei nós temos caminhado nessa terra? A nossa maneira de consumir, a nossa maneira de caminhar tem revelado que Senhor no nosso coração? Que o Senhor nos ajude, que nós possamos mergulhar genuinamente na sua presença. Que nesta noite, eu e você possamos tomar uma decisão de responder a essa pergunta que o Espírito faz a nós: aonde você tem mergulhado? Aonde você quer mergulhar daqui até a volta de Cristo? E aí você pode responder nessa oração que eu vou fazer agora, quando eu finalizo esse sermão. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Pai eterno, em nome de Jesus, diante da Tua poderosa palavra, Senhor, que nos expõe, revela a nossa mente e ofende o nosso coração, Senhor, se por acaso o nosso desejo tem sido mergulhar nas coisas desse mundo, nas coisas que se corrompem, se a nossa busca tem revelado, Senhor, as coisas desse mundo, se o nosso Senhor tem sido as coisas desse mundo, as coisas materiais, o materialismo, o consumismo, Senhor. Nessa noite que o Senhor nos concede, perdoa-nos, Senhor, se temos buscado essas coisas terrenas. Converte a nossa ansiedade, Senhor, e a nossa ambição em desejar ardentemente mergulhar e buscar por primazia o Teu reino e a Tua justiça, Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, como jovens que somos, para buscarmos, Senhor, sermos inundados pela Tua presença. E que ao fazer isso nós possamos nos colocar em sujeição, Senhor, ao cuidado dos homens que o Senhor tem colocado na nossa vida, dos pastores, dos líderes. Porque nós temos certeza que eles têm colocado a sua vida em sujeição ao Senhor. Nos ajuda a compreender, como jovens que somos e como igreja Tua, Senhor, que nós não fomos chamados para andar sozinhos, mas fomos chamados para andar em corpo, numa comunidade de fé, onde todos nós nos subjulgamos ao Teu cuidado, Jesus, e ao cuidado dos homens que Tu tens colocado para nos discipular, para nos pastorear e para nos ajudar, Senhor. Senhor, eu oro especificamente agora pelos jovens, Senhor, que eles possam compreender a importância da Sua liderança na vida deles, de uma liderança que os oriente a caminhar com Jesus, de uma liderança que tem os ajudado, que está aqui estabelecida por Deus com a autoridade dos céus, para orientá-los numa caminhada a buscar o reino de Deus, Senhor. Que nas decisões que eles tomarem de ir para a faculdade, de trabalhar, Senhor, isso tudo seja pautada por um desejo, Senhor, de buscar o Teu reino nesse dia, buscar o Teu reino nesse tempo, Senhor, a fim de Te glorificar, ó Deus, a fim de engrandecer o Teu nome, Pai. E que a Tua igreja, Senhor, caminhe por esse caminho de graça que Tu criaste para nós, por esse caminho de graça que é um caminho que nos faz a pergunta: aonde você vai mergulhar mais fundo? Nas coisas terrenas ou no Meu reino e na Minha justiça? Senhor, que a nossa resposta seja: eu quero, Senhor, mergulhar mais fundo no Teu reino e na Sua justiça, a fim de que a minha vida, Pai, revele o Teu reino e a Tua justiça, um reino de graça, de salvação, de alegria, de paz e de gozo no Espírito Santo. E um reino que não tem um fim só nessas coisas, que não tem um fim em vir para o culto, que não tem um fim em vestir uma roupa religiosa, mas de anunciar diariamente o Teu reino, e esse reino que se plenificará na eternidade. E nós ansiamos, Senhor, que Tu venhas nos buscar nesses dias, Pai. É isso que nós oramos, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém.
Do dia 9 a 14/10 será realizado na Igreja Evangélica da Paz o 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. E mais uma vez, totalmente gratuito. Será um total de 14 palestras ao longo desses 6 dias, como o inferno na visão das seitas, o controle mental das seitas, ideologia de gênero e imortalidade da alma. Vou citar aqui alguns palestrantes: Pastor Natanael Rinaldi Filho, Pastor João Flávio Martinez, Pastor Paulo Sérgio Batista e Pastor Paulo Cristiano da Silva. É claro que terão outros palestrantes, mas para mais informações ligue 3232-4337. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.